novamente, pessoal, a gente vai falar rapidamente sobre os componentes mais usados na eletrônica. Então a gente hoje vai olhar como esses componentes, não a nível de diagrama, mas como eles são de fato na vida real. Então a gente sabe que existem resistores cuja resistência é fixa, mas existem resistores cuja resistência é variável. E aí a gente chama de tripote ou potenciômetro. A gente sabe também que existem capacitores de diversos tipos. Não é agora que a gente vai detalhar cada tipo de capacitor. Nós vamos ver na prática alguns capacitores, vamos ver como é um diodo, como é um circuito integrado, uma rede resistiva. Vamos dar uma olhadazinha? Resumo aqui no capacitor. Posso falar? Bem, aqui você tem um capacitor eletrolítico. Este capacitor, ele possui uma capacitância de 4.700 microfarad com uma tensão de 25 volts. Uma característica importante de um capacitor eletrolítico é justamente a sua polarização. Observem que na perna menor do capacitor existe uma indicação de que este é aqui que deve ser colocado o potencial negativo ou o menor potencial, né? A gente sabe muito bem que quando a gente usa um capacitor, ele armazena uma energia dentro dele, que mesmo quando a gente desliga o circuito, ainda existe energia dentro do capacitor. Lembrem das fontes de alimentação dos laptops, que tem uma luz, que é um LED. Quando a gente desliga o LED, ainda passa um tempo ligado. Então este aqui é um capacitor eletrolítico, mas nem todo capacitor é eletrolítico. Aqui você tem na minha mão um capacitor de disco cerâmico, né? Existe uma codificação, né, para se indicar a capacitância. Então nesse caso aqui existe o número 104, ou seja, 10 mais 4 zeros, ou seja, 100.000 quilopico, tá certo? Então no caso dá 100 nano, 100.000, melhor dizendo, 100.000 pico, a capacitância em pico, 100.000 pico, então dá 100.000 pico, dá 100 nano, tá certo? Essas unidades, micro, pico, nano, a gente vai botar no quadro ali daqui a pouquinho. Então esse é um capacitor tipicamente de 100 nano. Aqui você tem um resistor variável, um potenciômetro. Veja que aqui em cima está indicando a resistência dele, 50K, 50 kΩ. Quando eu giro o potenciômetro, a resistência ela vai variar. Mas se eu medir deste terminal para este, a resistência não vai mudar de forma alguma. Vai indicar 50 kΩ. É o terminal central que caminha desta ponta para a outra. Vamos ver no quadro como é isso? Muito bem. Aqui você tem o desenho de um potenciômetro, como vocês viram agora há pouco. Então, na prática, ele funciona. Eu estou vendo ele de lado aqui, visto de frente, ele tem aqui um terminal, 2, 3 terminais e aqui o eixo que eu giro de um lado para o outro. Ele, na verdade, internamente, se você abrir, você vai observar que ele possui uma pista pintada com um material condutor. Então, quando você gira esse eixo, na verdade você está fazendo esse terminal central sair desta posição até chegar na outra. É claro que do jeito que está aqui, se você medir a resistência entre o terminal 1 e 2, vai dar 0. Ele está literalmente interligado um no outro. Se eu vier aqui nesta posição central, deve dar metade do valor que está escrito no potenciômetro. Por exemplo, no nosso caso, era um potenciômetro de 50K.
Quando eu coloco aqui nessa posição, ele percorreu metade da pista, ele deve indicar 25K. Quando você continua girando e ele vem cá para a ponta de cá, ele vai fechar curto com o terminal, o terceiro terminal. Deste modo, a resistência varia. Na prática, o que a gente faz é isso. Observem o desenho. Eis aqui seus 3 terminais. Normalmente, a gente faz isso aqui. Desta maneira, eu vario desde uma resistência total, aqui, ó, quando eu estou nessa posição aqui, entre esse ponto aqui, a resistência é máxima. Se você viesse aqui medindo com um aparelho, a resistência ia indicar o total. Isso aqui seria um ohmímetro, tá certo? Quando você está aqui nessa parte central, significa que essa metade aqui você matou, você deu um curto daqui para cá. Portanto, a resistência que ele estará medindo corresponde a metade do valor da resistência. Se você chegar agora e girar até chegar no final, deu resistência nula. Então, repetindo, eu parti de uma resistência total, cheguei no meio e cheguei na resistência zero. Também poderia ter feito o contrário. Eu poderia ter partido, eu posso fazer a ligação por um lado ou pelo outro. Depende de como você quer girar o seu potenciômetro, como você quer aumentar, tá certo? Se você quer partir, se você quer girando pela direita ou se você quer aumentar girando pela esquerda. Isso é completamente indiferente para a gente, tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido como funciona um potenciômetro. Uma dica: nunca façam isso. Deixem um terminal aberto, nunca façam isso. Pronto. Usem isso aqui como sendo o seu potenciômetro, deixando este terminal aqui em aberto. Não façam isso, porque ruído pode entrar por aqui. Isso aqui funciona como antena e vai se misturar ao seu sinal. Então é bom que você defina muito bem a forma como você está utilizando o seu potenciômetro, para que não você fique menos sujeito a esse tipo de inimigo. Vamos então para o próximo componente. Aqui você tem 2 resistores fixos, um de 1 watt, outro de 1/4 de watt. E mais acima você tem uma rede resistiva muito encontrada em circuitos usando microcontroladores. Na verdade, essa rede equivale a, digamos, 8 resistores. A configuração dela você deve olhar no manual, porque fabricantes diferentes fazem configurações diferentes. Já que a gente está falando em rede resistiva, permitam-me então ilustrar aqui no quadro. Muito bem. Aqui, por exemplo, você tem uma rede resistiva, onde você tem um terminal para definir uma tensão que seria comum a todos eles, e aqui você tem uma sequência de resistores que pode ser de mesmo valor ou não. E aqui você tem os outros terminais dos resistores, que cada um pode estar indo para por exemplo, para uma perna específica de um microcontrolador. Cada um desses pode estar indo aqui para um canto específico. Então aqui eu teria um circuito aqui que estaria recebendo esses diversos sinais, né? E aqui, por exemplo, eu posso colocar VCC. Vocês vão encontrar na vida prática de vocês, muitas vezes, circuitos desse tipo assim, em que você tem aqui um resistor, a VCC, aí aqui na outra porta, outro resistor, a VCC, outro, a VCC. É exatamente isso que eu estou desenhando aqui do lado de cá, né? E isso aqui pode ser usado, viu? Esse circuitinho, esses resistores que recebem o nome de pull-up, porque estão indo para o potencial mais alto, tá certo? Isso aqui são resistores de pull
up. Né? Existem resistores de pull down, é quando eu jogo tudinho para um terra. Também se utiliza, vai depender da aplicação. Então aquela pecinha que vocês viram agora há pouco é uma rede resistiva. Ela não precisa necessariamente ter essa estrutura não. Ela pode ter uma estrutura diferente. Ela pode ter um resistor aqui no meio. Por exemplo. Então, para que você conheça exatamente a sua rede resistiva, você pode olhar o manual, ou então, usando um multímetro, você pode começar a pesquisar, já conhecendo mais ou menos como é uma rede resistiva, você pode pesquisar e ver como ela é por dentro. Mas ter o manual, obviamente, vai fazer uma diferença muito grande. Então, esse tipo de circuito a gente encontra muito para quem muito na prática com quem trabalha com circuitos microprocessados ou microcontrolados. Vamos então passar para o outro componente que a gente tem. Muito bem, este componente que vocês estão vendo aqui é um cristal. Ele possui escrito aqui no corpo dele o valor da sua frequência. No caso aqui é 12.000. É um circuito, é um cristal para frequência de 12 MHz. Muito comum com quem trabalha com microcontroladores, qualquer tipo, PIC, MCS 51, 8051, 8031. É um cristal oscilador. A finalidade dele é justamente permitir gerar um sinal de clock, como a gente diz, um sinal de relógio, né? Um sinal, e veja que ele tem uma frequência, ele é muito preciso. Quando ele diz que é 12 mega, não é apenas 12, mas é 12.000. Ele lhe garante que os 3 primeiros dígitos após o ponto decimal serão 0. Se tiver uma variaçãozinha, ela está mais adiante. Também é interessante consultar o manual para poder ver as especificações técnicas de cada cristal. Os cristais, mesmo de 12 MHz, não são todos iguais. Cada um possui uma tolerância, uma certa capacitância parasita e por aí vai. É muito importante. O símbolo dele na eletrônica é este aqui. Muito bem, o símbolo de um cristal é este que vocês estão vendo aqui. Normalmente você vai encontrar em alguns esquemas a especificação X-tal. Então X1, X2, X3, se você olha para o componente e não sabe muito bem o que ele é, aí você diz, olha, isso aí é um cristal. Né? Então algumas vezes você ainda tem um terceiro terminal que ele coloca no terra, para garantir também uma maior imunidade ao ruído. Então, você vai e coloca aquele terminal no terra. Em circuitos microcontrolados, é muito comum você encontrar um circuitinho dessa natureza aqui. Aqui, por exemplo, você tem um circuitinho que a gente usa, onde esse terminal aqui, vem para cá e esse para cá. Perfeito. Você tem aí um cristal sendo usado, por exemplo, no 8051. Hoje em dia, muitos microcontroladores já possuem osciladores internos, de modo que esse componente eletrônico, em muitos circuitos você não vai perceber, porque ele está implementado internamente. Vamos então para o próximo componente. Este componente eletrônico não dá para ver muito bem o que tem escrito nele, mas é um 7812. Ele é um regulador de tensão. Ele recebe na sua entrada
uma tensão que pode variar dentro de uma certa faixa e ele lhe dá na saída uma tensão constante. Essa linha 78XX indica que a tensão de saída é sempre uma tensão positiva. Existem reguladores de tensão que são negativos, da série 79XX. Né? Esse tipo de encapsulamento que ele está usando, é importante que seja dito, é um encapsulamento TO220. Na verdade, existem outros tipos de encapsulamento. Esse mesmo regulador também é possível de ser encontrado numa configuração que relembra muito um transistor. Este encapsulamento é chamado TO92. Neste caso, este outro componente que está aqui na minha mão é um transistor de fato, mas poderia perfeitamente ser um regulador de tensão, um diodo Zener programável, poderia ser um sensor de temperatura tipo LM35. Aqui você tem um circuito integrado. Na verdade, o circuito integrado ele não precisaria ser tão grande assim. Na verdade, esse tamanhão dele todinho é para poder caber os diversos fios que vão saindo da pastilha central até cada uma das pernas, para você poder manusear. Estamos vivendo um momento onde cada vez os circuitos integrados estão menores. Esse é imenso. Existem circuitos integrados altamente complexos que daria para colocar vários deles aqui no meu dedo, na minha unha, em cima da minha unha. Fica até difícil da gente poder manusear. E só relembrando o nosso diodo de uma conversa que nós tivemos anteriormente. No caso aqui, ele é um diodo, um N4007. Está aqui o meu diodozinho, é um diodo usado em retificação. Não é um diodo específico para chaveamento em velocidade. Ele é um diodo de silício. Vamos então para o resumo. Bem, pessoal, nós falamos sobre alguns componentes, falamos sobre capacitores, sobre potenciômetros, mostramos aqui o cristal, mostramos o regulador de tensão, o transistor, o diodo, o circuito integrado, a rede resistiva. Faltou mostrar o resistor. Deixa eu pegar ele. Pode ficar aí dentro. Eis aqui na minha mão um resistor típico, com 4 faixas. O resistor ele pode ter 4, 5 ou 6 faixas. No caso de um resistor como esse, que só tem 4 faixas, as duas primeiras bandas indicam dígitos. A terceira é um multiplicador e a última é a tolerância. Por exemplo, aqui a primeira cor é marrom. Marrom significa número 1. A segunda cor é preto, indica 0, fez 10. A terceira cor é o fator multiplicativo, está vermelho. Vermelho significa 10 a segunda. Então, 10 vezes 10 a segunda, 10 a terceira. Esse é um resistor de 1 kΩ. E a cor pintada de ouro indica que ele tem uma tolerância de 5%. Ou seja, 5% de 1000 significa 10 vezes 5, 50 ohms. Então ele pode apresentar 1050 ou 950 ohms. Estando dentro dessa faixa, esse resistor está bom, está em condição de ser utilizado, está dentro das especificações técnicas. Bem, eu espero que vocês comecem a trabalhar com esses componentes, a fazer algumas montagens, e qualquer dúvida nós nos colocamos à disposição para conversar com vocês.